Agora a gente fala sobre economia. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que a PEC do corte de gastos vai ser entregue hoje ao Congresso. Com a aproximação do recesso parlamentar, previsto para iniciar em 22 de dezembro, o governo Lula busca acelerar a tramitação das medidas do pacote fiscal, anunciado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O tema faz parte do conjunto de proposições que o governo espera aprovar no Congresso até o fim deste ano. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizaram que pretendem garantir agilidade na votação das propostas. E o presidente do grupo Cosan, Rubens Ometo, um dos maiores doadores de dinheiro ao Partido dos Trabalhadores, criticou o governo Lula. Bilionário, o empresário do agro, que deu R$1 milhão para a campanha de Lula, se dirigiu ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, num evento do Esfera Brasil e resumiu o cenário econômico do país. Então, eu acho que a gente está numa situação muito difícil. Porque quando você é empresário, você vê tudo o que está acontecendo, você vê claramente uma política de partido, né? de não reduzir, porque está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal, tudo se assenta. Mas eles não querem fazer isso e não enfrentam esse problema. Então, o que vai acontecer? Os juros vai subindo. Os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada, não vai acontecer, porque o empresário que investir dinheiro com essas taxas de juros, ele vai quebrar. Desculpe o francês, nós estamos ferrados. Porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada, e é uma pena. Bom, Piotr, essa não é a primeira vez que o Rubens Ometo critica publicamente a administração petista. Em junho, inclusive, durante um evento do Grupo Esfera, no Guarujá, litoral sul aqui de São Paulo, o empresário afirmou que o governo desrespeitava a lei ao querer aumentar os impostos. Inclusive, ele foi motivo de capa aqui da Revista Oeste. Carlo Cauti escreveu uma reportagem que estampou a capa, está aí, então, para quem nos acompanha, a desordem do Lula 3. O empresário Rubens Ometo disse há poucos dias o que estava entalado na garganta dos brasileiros que produzem. Se a irresponsabilidade fiscal, o atropelo das leis e o aumento dos impostos continuarem, o governo vai quebrar o país. A vida real chegou. Isso em junho, estamos em dezembro e ele começa a fala também, Piotr, dizendo que a situação está difícil depois que estamos ferrados. Essa foi a palavra que ele... francês, como ele disse. Exatamente. Tá bom. Duas coisas rapidinhas. Primeiro, por que eles acreditaram no Lula? Eu não posso dar ao seu Rubens Ometo o benefício da ignorância. Não, ele é extremamente competente, o sucesso na carreira dele demonstra isso, dos negócios dele, é um dos bilionários, investidor de ponta, ele inclusive era da minha região aqui no interior de São Paulo. Ele é extremamente competente, as empresas dele são competentes. Bom, óbvio que um senhor como esse tem o melhor da consultoria de informações do que é a realidade brasileira, sobretudo a questão política. Econômica e política. Não só ele, muita gente aqui na Faria Lima também. E todos eles usavam um argumento pífio. Um aluno de primeiro ano de ciência política daria essa solução. Eu já escrevi em coluna aqui na Revista Oeste, acho que mais de que uma vez. Usava um argumento pífio de que o Lula de 2003. O Lula de 2003 era um projeto de marketing do Duda Mendonça, politicamente. E economicamente, quando foi eficiente, foi porque trouxe um modelo ainda dos tucanos, do governo Fernando Henrique Cardoso, de preocupação fiscal, e era um governo do Antônio Palocci. Quem determinava a economia, o Lula não punha nada. Tanto que o vice dele reclamava toda hora dos juros altos e o Lula não punha a mão, não fazia nenhuma intervenção, porque o Palocci conduziu a economia de forma muito incompetente naquele momento. Resolveu o problema da imagem que o Lula tinha, porque ia arrebentar a economia brasileira. Isso era o governo do Palocci. Não é do Lula. Aquilo nunca foi um governo do PT do ponto de vista econômico. Este é. A Dilma foi. E também foi no segundo mandato do Lula, só que daí nós estávamos naquela bonança de commodities e, bom, deu o que deu, pode gastar bastante porque estava ganhando bastante. Não é o caso de agora, não foi o caso da Dilma, que quebrou o país, e não é o caso de agora também, porque o Lula não tem a menor ideia do que fazer com a economia, muito menos o Haddad, que não tem, nas poucas ideias boas que deve ter, não tem, digamos, capacidade de convencer o Lula. Esse é o ponto.
Como é que Rubens Ometo chegou ao erro de achar que o Lula poderia trazer alguma bonança para o país? Eu não faço a menor ideia. Prefiro não entrar nesse assunto. A outra questão, ele fala o seguinte, esse governo, eles não querem ter responsabilidade fiscal. Eles não enfrentam um problema. De novo, eu vou voltar a um ponto que eu já mencionei anteriormente aqui. Este problema fiscal foi causado por este governo nos primeiros 2 anos. E ele acha que vai tentar resolver, ou está tentando resolver nos últimos 2 anos. Porque o país não vinha deste quadro. O país vinha de uma recuperação econômica com Michel Temer, depois Bolsonaro, apesar da pandemia, e 54 bi de superávit. E negociado o pagamento também daqueles títulos de dívida lá também. Então, ou seja, tudo isso estava resolvido. Veio o Lula e simplesmente começou a furar o teto, lá naquela emenda fura-teto ainda no período de transição. De lá para cá, acumulou 16 meses de déficit fiscal. Não é para qualquer um. A dívida chegou a 9 trilhões, pela primeira vez na história do Brasil. Bom, a dívida nominal do país. Agora a gente tem que esperar que o Congresso, como todo mundo, eu disse aqui na semana passada, os boletins todos dos bancos estão dizendo isso hoje nos relatórios, é o Congresso quem vai tentar, digamos, neste momento curto, só tem 3 semanas, para tentar resolver o problema, preservar o que é possível preservar e no ano que vem tentar mexer um pouco mais forte na questão da responsabilidade fiscal. Porque esperar isso da equipe econômica do Haddad e da gestão Lula é quase impossível.